Sejam bem-vindos a mais um Descomplicast, o podcast que vai tentar descomplicar tudo que é assunto polêmico, que gera divergência, aquela coceirinha aí atrás da cabeça. Aqui tudo será esclarecido da melhor maneira possível, por isso que sempre tem um convidado muito especial. Esse programa é feito por muitas mãos, todo o pessoal aí da técnica, pelos nossos convidados e, é claro, por vocês aí do outro lado. Portanto, lembre-se de se inscrever no nosso canal, mandar perguntas, vamos interagir, compartilha com todo mundo. O tema de hoje é super importante. Manda já para tia, para avó, para todos que precisam entender um pouquinho mais sobre alterações pigmentares da pele, fotoproteção. Será que é algo tão simples? É qualquer coisa que está aí na sua prateleira que realmente serve? Vamos chamar alguém bem especial para esclarecer isso para vocês. Eu tenho um orgulho enorme de ter essa pessoa aqui hoje na minha frente. Foi meu professor, me introduziu em muitas coisas no universo da cosmetologia. Muito da minha base que eu tenho hoje eu devo a esse homem. Então, por favor, Dr. Maurício Pulpo, é um prazer ter você aqui, viu? Ô Rafael, a honra é minha e o orgulho é meu, porque a gente se conheceu, você fazia pós-graduação comigo e hoje você é um dos farmacêuticos mais famosos do Brasil e que inclusive dá muito orgulho para nós que também somos farmacêuticos, tá? Você acha que é um orgulho para toda a classe. É porque eu tive bons mestres, pode ter certeza disso, viu? Então seja bem-vindo. Para quem ainda não conhece o professor Maurício Pulpo, se apresenta para o pessoal. Olha, eu sou farmacêutico, assim como o Rafael também, sou professor de cosmetologia e aqui no Brasil, eu trouxe para o Brasil a marca Adatina, marca de dermocosméticos, onde a nossa especialidade é proteção solar e tratamentos de pele, principalmente tratamento do melasma. Então a gente já vai descomplicar algo que precisa ficar claro na cabeça de todo mundo, até porque não é só um preço de prateleira, não é só uma forma inusitada de utilizar. Protetor solar, é tudo igual, é só FPS que tem que olhar. Você sabe que as mulheres, quando eu estou fazendo live, né, as seguidoras nossas, elas falam assim, protetor é tudo igual porque todos passam pela Anvisa. Sim, todos passam pela Anvisa, ou deveriam passar. A questão é que a Anvisa, ela só vai olhar o FPS, é um teste que você manda para a Anvisa, FPS, e o FPUVA. Tem o comprimento de onda crítico que também você tem que mandar. Mas a Anvisa, por exemplo, ela não vai ver, e nem tem legislação para isso, para você dizer quanto tempo dura esse protetor na pele, qual a composição desse protetor, se é com os filtros solares mais modernos, né, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que nem fazem mal para a pele, ou se é com aqueles filtros solares antiquíssimos que penetram, causam disrupção hormonal. Nada disso a Anvisa olha. Se é gorduroso, se é seco, se tem ação anti-rugas, anti-idade ou clareador. Ela só vai olhar FPS e PPD. Então, protetor solar não é tudo igual. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Porque ainda mais você, o Rafael, que é eu diria para você, uma referência em procedimentos no Brasil, o ozônio maravilhoso aqui, que um dia eu vou lá fazer com você. Por favor. Você sabe que a importância que é para você, que é profissional, usar um protetor bom. Sim. Porque você pode fazer o que você quiser lá na sua clínica, no seu consultório, aí chega lá, sai de lá, o paciente vai usar um protetor ruim, que o raio solar passa, que só dura 1h30, 1 hora, e depois tem que ficar reaplicando, e ninguém reaplica. Não. Isso prejudica. E nem ensinam, porque se você pega a rotulagem, não está bem claro quanto que eu aplico, porque o que eu utilizo para o nosso teste em si é muito menos do que a população está utilizando. Então, uma das coisas que eu faço até educacionalmente na clínica é, vamos lá, você vai passar esse primeiro protetor com eu aqui para eu entender se você está utilizando certo. Porque eu falo que eles quase utilizam o fotoprotetor como se estivesse benzendo, né? É aquele gotinha que passa aqui, e benze, e vai parar tudo só na orelha e não fica nada realmente em cima, né? Se não aplicar a quantidade adequada, ele não protege com o mesmo FPS que está na embalagem. Então, por exemplo, se você tem lá um FPS 90, para que você tenha FPS 90, você tem que aplicar uma quantidade específica, que é a mesma quantidade que você usou no teste para chegar no FPS 90.
E isso não está claro na rotulagem, às vezes, né? Não está claro e, inclusive, está uma confusão, que é, por exemplo, você vê aí blogueiros, influencers, etc., as marcas, através desses profissionais, elas estão divulgando que você tem que usar 3 dedos. Então, 1, 2, 3. E aí, assim, enfim, não vou me meter com o que as outras marcas fazem, até porque eu não posso ser antiético. Agora, o protetor que eu fabrico, que a Adatina fabrica, ele é testado segundo regras europeias, Colipa. Portanto, um dedo e um dedo vai ser equivalente a 1 grama, um dedo basta para o rosto todo. Dura 12 horas, que foi um negócio que a gente não falou ainda, mas é garantida, um dedo, a proteção está suficiente. E fica realmente dentro do que foi enviado para gerar o rótulo, garantir a proteção. E essa história do reaplicar, essa história do 12 horas, é pior ainda. Eu até brinco com os meus pacientes e falo, olha, pelo menos 2 vezes ao dia, vamos fazer o seguinte para facilitar a sua vida? Escova os dentinhos e passa o protetor. Daí se a gente pega só um porcalhão, que é difícil, né? Porque Aí após o almoço, escova o dente e aplica de novo. a gente ensina ele a escovar os dentes e passar protetor tudo junto ao mesmo tempo. O 12 horas. Realmente é 12 horas? Não é 12 horas? Precisaria de reaplicação? Depende. Na verdade é mais de 12 horas. É que a gente faz o teste, 12 horas, a gente interrompe o teste. Esse teste ele é feito através de um equipamento que emite uma luz semelhante ao sol. Então você mede o FPS antes e após o equivalente a 12 horas de sol. E a gente vê pelo gráfico obtido que mesmo após 12 horas a proteção ainda é muito alta e obviamente essa proteção continuaria alta por muitas horas. Agora, por que a Adatina faz protetor 12 horas e as outras marcas não fazem? É tudo uma questão de investimento. Então, os filtros solares mais modernos, aqueles que são lançamento, etc. e tal, eles têm uma coisa que a gente chama de fotoestabilidade. Eles são estáveis perante a luz. Então, eles têm uma ação muito prolongada. A gente tem filtro solar que duraria 48 horas em sol de Recife. Nossa, mãe do céu. Tem um filtro solar chamado Tinosorb M de Maurício, né, que é um dos ingredientes que a gente gosta de usar. Então, ele duraria 24 horas, 48 horas no sol do Recife. Agora, quando você compõe toda aquela combinação, isso pode aumentar, pode diminuir. O que importa é que a gente chegou no teste de 12 horas, porque 12 horas é o que você tem de sol no Brasil, né? Ele começa a nascer 6, 6 e meia, aí quando é da manhã, quando é 6, 6 e meia da noite, você não tem mais. Então, é o suficiente para você manter sua pele protegida o dia todo. E, eventualmente, eu digo até por conta do laboral, de atividades físicas, porque às vezes eu até explico também para o pessoal, vou suar, vou passar muito... tem o paciente hipercinético, né, que está toda hora se pegando, vai fazer uma natação, vai fazer uma corrida... Até nesses casos, a gente mantém a mesma recomendação no 12 horas ou nessas especificidades a gente orienta? É assim, complementar? É sempre aquele depende, né? Depende o quê? Por exemplo, se você tiver uma pele super clarinha, então você está indicado para um FPS maior, tá bom? Não pode seguir aquela tabela da OMS. Aquela tabela da OMS, ela considera muito sol de Estados Unidos, sol de Europa, que não é sol de Brasil. Não. Pessoal, para vocês terem uma ideia, o índice de radiação ultravioleta aqui no Brasil, quando a gente está assim, com ele baixinho, a escala vai até 14, né? Estamos falando de 6 a 7 quando está baixinho, mas praticamente o ano inteiro ele fica a 14 de índice de radiação ultravioleta. Viajamos lá para a Itália, a gente passava nos índices de medição, né? Ultravioleta 1, 2, 3, eu só pensando assim, meu Deus do céu, eu tô só 5 vezes mais do que tudo isso aqui. Então, 1, 2, 3, não precisa usar protetor. Por isso que as vendas de protetor solar na Itália são péssimas, porque você não precisa. Agora aqui, 14... Segundo a OMS, você teria que ficar dentro de casa, sem sair de casa. Mas, assim, voltando ao assunto dessa questão da proteção, e se tem que reaplicar ou não tem que reaplicar, seria o seguinte. Vamos supor que uma pessoa de pele bem clara, fototipo 1, 2, que é mais o pessoal mais claro do Brasil tem, está usando ali um fator 90. E você aplicou aquele fator 90 de manhã e você não teve atrito mecânico com a sua pele. A transpiração não tira o protetor. Isso é estudo científico, não tira. Mas se você passou o dedinho, se você passou um lencinho, aí você está tirando, tá bom? Se você mergulhou, essa coisa do mergulho tem que esclarecer, Rafael, porque o teste aprovado pelas autoridades do mundo inteiro fala o seguinte, que resistente à água
é aquele protetor solar que você pode mergulhar 40 minutos e quando você sair, o FPS tem que estar no mínimo metade do que era antes. Só que metade para a Europa é uma coisa, metade para o Brasil não dá. Lá no Maranhão, que nem você falou. Imagina, se um 90 cair para 45 no Brasil, você já queimou sua pele. Sim. Então, no caso, resistente à água, ok, ele tem uma proteção a mais, mas aplica, reaplica. E no caso da transpiração, se passou um lencinho, a pessoa que aí, essa pessoa hiperativa, hipercinética, fica passando o dedinho toda hora, a mão remove, né? Aí você faz a reaplicação, sim. Outra coisa que eu vejo que esquece-se, né? Criança, porque criança é um ser à parte, eu acho que é imune ao sol. Sagrado, né? Você não faz fotoproteção na criança. Existe, sim, um produto destinado, precisa tomar cuidados e atenções para esse tipo de público, ou ele realmente espera ficar mais velho? Como que eu cuido dessa pele? Se você não cuidar da pele da criança, ela está condenada a ter um melasma mais tarde, ela está condenada a ter um fotoenvelhecimento, né, mais precocemente e está condenada também a câncer de pele. A gente sabe que a radiação solar, especialmente a UVA, mas também a UVB, vão penetrar na pele, vão causar danos ao DNA. Esse dano é irreversível. Você lesionou o DNA, tem que fazer muita coisa para esse DNA se reparar. Então, o dano no nosso DNA, que é acumulativo, ele começa na infância. Então, nada de achar que a criança é sagrada. Aliás, eu não sei se você sabe que lá na Austrália, você sabe que o rei Charles é rei da Austrália, né? Sim. Porque ela é uma colônia foi uma colônia britânica, e lá, então, muitos loiros, pessoas de pele clara, só que a Austrália é tão tropical quanto o Brasil. Verdade. Então, lá na Austrália, na escola, durante o intervalo, 9 horas da manhã, 2 horas da tarde, toca o sino. Todo mundo para as aulas e as crianças, então, aplicam protetor no corpo todo, porque eles têm muito mais câncer de pele, porque são mais claros do que o brasileiro, e é um país tropical também. Então, não tem nada que esse negócio que criança não pode usar protetor. Deve usar. Se você gosta do seu filho, ensina ele desde criança, do mesmo jeito que a gente ensina a escovar os dentes, a usar também o protetor solar. Você está ouvindo, mãe? Você aí do outro lado, cuida dessa criança. A pele dela, ela vai lhe agradecer pro resto da vida. E outra, é um hábito. Quando vira hábito, tudo fica muito mais fácil, né? Você já coloca no dia a dia, no roteiro. Se você sai sem, você fala, meu Deus, deixa eu voltar que eu esqueci o fotoprotetor. Ninguém volta por causa do fotoprotetor, né? Infelizmente. Então, se a gente colocar isso numa rotina de skincare, de cuidado, a gente com certeza vai ter uma melhora da pele, dos cuidados da pele. O aplicar. Eu falo que a tadinha da mão, o pescoço, o colo, principalmente nas mulheres que é bem exposto, é um pouco negligenciado, não é? Então, você já reparou que todas as vezes que você me encontra por aí pelo Brasil, eu estou sempre com uma camisa fechada até aqui e sempre com a manga comprida, né? Parece, Maurício, as pessoas acham que eu sou religioso. É a religião de quem não quer se estragar com o sol. Sim. E aí eu aplico o protetor no rosto, pescoço, nuca e mãos. Agora, as moças, as mulheres, com essa questão do decote, e não adianta falar para a mulher brasileira não usar, porque a mulher brasileira gosta do decote e já faz parte da nossa cultura, eu peço, por favor, que aplique o protetor também no colo, pescoço. Não esqueça do braço, do antebraço, mãos, porque são regiões, e você é especialista no assunto, entende muito mais que eu, obviamente, muito difícil de depois você regenerar, né? Se eu marco uma consulta com você, eu vou lá, você regenera o meu rosto. Tem muitas técnicas para isso. Agora, colo, braço e antebraço é muito mais difícil, né? Para vocês verem o como isso é difícil, pessoal, parte do que gera essa nossa capacidade de recuperação é o número total de folículos pilosos que tem na região. Então, se a gente comparasse face, pescoço, mãos, a gente tem, por exemplo, 40 vezes menos capacidade de recuperação do que a face, 30 vezes menos do que a face. Então, se não cuidar, é difícil de se tratar, de se resgatar. E se teve alteração epigenética? Teve, né? Daí quem resolve isso é Cristo, porque a gente ameniza, tenta melhorar e instruir. Outra coisa que eu vejo na instrução que foge do mercado. É rosto todo. Pálpebras tem que ser cuidada. Orelha, lábios. Como que
eu penso nisso tudo? Vamos lá. Orelha, sim, com certeza. Até o meu avô italiano que veio morar no Brasil, naquela época não usava protetor solar, ele tinha sítio, fazenda aqui no Brasil, ele teve que, uma época, tirar fora uma parte da orelha, porque ele teve um vaso celular, benigno, mas foi invadindo a orelha, quando viu, teve que tirar o lóbulo fora, né? Ele morreu sem o lóbulo da orelha. Então, tem que aplicar. Você tem que aplicar em toda a pele que está exposta ao sol, porque pele é pele em qualquer lugar do corpo. Por isso que eu fico o dia inteiro cheio de roupa. Agora, vamos falar de pálpebra. Pálpebra é um dilema, tá? Porque as influencers, né, as blogueiras falam, não, as blogueiras elas ensinam a passar protetor assim, passa assim em cima dos olhos. Aí o protetor cai dentro dos olhos. E você é farmacêutico e você sabe melhor que ninguém que a única coisa que nós farmacêuticos fazemos para cair dentro do olho é o colírio. E ainda fazemos todo um estudo de osmorregularidade para conseguir chegar nisso. Que inclusive é super difícil de fazer. Então, colírio, pomada oftálmica prescrita pelo médico oftalmologista, ok. Dermocosmético não é feito para cair dentro do olho. E a gente tem que levar em consideração que o protetor solar, ou qualquer produto que você der um cosmético que você aplique na pele, ele sempre vai migrar 1 centímetro. Por exemplo, se eu aplico aqui, ele vai migrar 1 centímetro na hora que ele estiver na superfície da pele. Então, você chega a 1 centímetro da pálpebra inferior a 1 centímetro da pálpebra superior, ele está bom. Ah, mas não vai proteger? Vai proteger, porque ele vai migrar sem cair dentro dos olhos. Agora, eu quero pedir, por favor, para as pessoas que estão nos assistindo, para não aplicarem em cima dos olhos como estão te ensinando na internet. Isso está errado e é um perigo. Entenderam, pessoal? Então, reforçando, ó, metade é da metade para baixo, nunca da metade para cima, para você não ter essa complicação. Irritação ocular, sensibilização, contaminações e por aí vai. É preciso trazer isso para o pessoal entender. Inclusive, a importância do labial, né? Porque às vezes o pessoal não cuida desse lábio e fiz odonto também pro cabelo. Sério? É sério, cabelo. E uma das coisas que a gente acabou estudando bastante lá foi o aumento da incidência de câncer de lábio nos pacientes que trabalhavam com rede elétrica. Porque não tinha fotoproteção ou EPI suficiente. Gente, que interessante. Você sabe que o lábio, a pele do lábio, e o lábio é considerado um tecido mole, né? Então, na pele do lábio, a maior incidência... Você pode ter um vaso celular também, mas o espino celular, que já é... Assim, ele é considerado benigno, mas ele se chama câncer espinocelular porque ele cresce no formato de um espinho. Então, ele é pontudo para dentro da pele, por isso que ele adora lábio, ele adora a mucosa da genitália também. Então, mesmo que você tome sol na pele, pode aparecer um espino na genitália, porque o dano ao DNA ele é sistêmico. Sim. Então, é muito comum você ter esse espino celular no lábio. Qual que é o perigo? Além de, é claro, você ter que fazer uma cirurgia para tirar, como ele é um câncer muito profundo, uma célulazinha pode cair na corrente sanguínea. Então, ele começa como benigno e ele pode terminar numa metástase em algum outro órgão que você nem imagina. Eu acho que isso que você falou é algo importantíssimo até para a gente reforçar, que às vezes o pessoal, e hoje tá aí essa moda de alguns influencers, porque eu tô tomando sol sem fotoprotetor, daí que minha mancha sumiu. Daí eu pensando do outro lado, eu acho que a mancha sumiu porque manchou todo o resto, daí deve ter nivelado. Igualou. Né? Igualou. Que não tem explicação. Como assim? É saúde global, porque você diminui a carga radicular geral do organismo. Sim. Então, isso não é só questão estética, pessoal, é saúde. Às vezes, essa recepção que vem aqui dessa primeira luz pode reagir em outra coisa. Às vezes, a pessoa tem uma tendência, tem algum gene defeituoso, está só esperando um aumento radicular para fazer, ó, estou aqui. Exatamente. E lá vai... Então, olha o ponto. O protetor solar vai além do sol bloquear. É um tratar do nosso organismo, né? Você está protegendo seu corpo todo, você está protegendo contra uma morte precoce por câncer de pele, você está melhorando a sua autoestima. E outra coisa, o uso diário do protetor solar faz você economizar muito dinheiro, porque senão futuramente você vai ter que gastar uma fortuna em procedimentos, né, Rafael? Sim. A verdade é essa. E olha, é tão difícil pegar uma pele senil com fotodano para a gente conseguir reverter isso.
Nossa, mãe do céu. Precisa de tempo, dinheiro, persistência, não é Ô, verdade? pro, eu já amarro até a pulseirinha do Senhor do Bonfim lá, porque a gente precisa de milagre junto. Tem umas que são Olha, difíceis. por exemplo, quando você vai para a Itália e se você pega uma pessoa de 60 anos aqui no Brasil, um brasileiro, compara com uma pessoa de 60 anos lá na Itália, e lá na Itália eles não usam protetor, porque lá a radiação solar é 1, é 2, é bem fraquinho, você vê a diferença que o sol faz, como o sol envelhece a pele. Quando você compara a pele de um brasileiro de 60 com a pele de italiano de 60. O brasileiro pode até cuidar mais, mas mesmo se está cuidando, não está cuidando adequadamente. E o adequado que é o difícil, porque eu falo que a proposta desse produto foi boa, mas pelo fato dele não ter essa tecnologia, não ter um estudo de acompanhamento, criar os protetores com base. E aí, pro? O que a gente fala disso? Reaplica, não reaplica? É para sempre? Fica mais forte? Não fica? Olha, você diz a base corretiva? Não, ele com base em si. Com já base com cor. científica. Fazer ele com base, fazer o protetor com cor. Então, o protetor com cor, ele tem muitas vantagens, né? Por que ele tem muitas vantagens? Porque, primeiro, que você já faz a maquiagem ao mesmo tempo. Então, você vai fazer um podcast... Já vem pronto. Eu não tô, tá? Mas você já fica pronto, né? Você tem que dar uma uniformizada na sua pele. Em termos de UVA e UVB, você não ganha nada fazendo, mas você vai ter uma proteçãozinha a mais contra a luz visível e contra a luz azul, consequentemente. É uma proteçãozinha a mais. Até porque não é todo protetor com cor que vai fazer essa proteção. Precisa fazer um teste para saber o quanto ele está protegendo a luz azul. Até porque se você, por exemplo, comer uma maçã, 2 maçãs por dia, você também está protegendo contra a luz azul, Sim. porque a luz azul é muito radicalar, igual você falou. Então tem que ver quanto ele está testando. Mas eu acho protetor com cor uma coisa bacana, porque você resolve a vida da consumidora com um único produto. Agora, se você vai aplicar ou reaplicar, depende da tecnologia que a empresa empregou. Se foi feito com ingredientes daqueles antigos, etc. e tal, ok, tem que reaplicar a cada 1h30. Porque essa questão do tempo... Por isso que essa pergunta foi capciosa, pessoal. Até porque ele falou, pode perguntar, que a gente vai samba aqui, acha uma resposta. E esse é o meu medo, porque às vezes esse produto antigo, eu falo que tem alguns protetores que vieram para ser práticos e induzem ao erro por causa disso, porque daí não quer tirar a maquiagem, porque daí o efeito de cobertura do pigmento tá lá, mas da proteção... mas aí você tem que usar uma água micelar, tira o velho e reaplica o novo. Deixa eu só falar uma coisa que é muito importante para você, é até legal a gente compartilhar com as pessoas. A nova legislação da Anvisa, a legislação nova, os protetores solares novos que estão sendo registrados agora na Anvisa, a Anvisa já está obrigando você a escrever reaplique a cada 2 horas. Para tirar qualquer dúvida que tenha, reaplica a cada 2 horas. Mas, na verdade, esse 2 horas é um número global. Se você, por exemplo, aplica um protetor e a gente vem aqui fazer um podcast, aqui não tem sol, fecharam todas as janelas, eu estou aqui só com luz artificial. Esse protetor pode durar 2 horas, 3 horas. Agora, se você sair lá fora, e lá fora agora está 34 graus, tá bom? Agora mais ou menos 3, 4 horas da tarde, está um sol terrível. Então, esse protetor não vai durar nem 1h30. 40 minutos, 50 minutos é o tempo que ele vai durar, a depender da sua composição. Assim como um protetor solar, que a empresa fabrica ele para ser 12 horas, que é o meu trabalho é esse, aí você pode usar ele muito mais horas, até 12 horas se ele não for removido. Mas todos nós, inclusive nós que fazemos os protetores de 12 horas, vamos ser obrigados a escrever reaplicar a cada 2 horas, que eu acho que é um grande avanço da Anvisa para tirar essa coisa de não precisa, não sei o quê, não sei o quê, tá? E aí você tem que comprar daquela empresa que você confia, né? Confia, sente um sensorial gostoso, porque eu vejo que às vezes reclama-se muito. Eu passo, fico branco. Eu passo demais, eu sinto que ele não adere. Pode ficar branco, esfarelar, isso faz parte da matéria-prima, ela vai-se embora. Eu estava comentando hoje com a minha equipe isso, né? Antigamente, até quando a gente estava junto lá no curso pós-graduação, um protetor que deixasse a pele branca era legal, porque, olha, está protegendo mais, olha, está protegendo, legal, parabéns, você usou protetor. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se ele deixasse a pele branca, já é um pecado.
Então, a gente que trabalha com protetor solar, a gente tem que fazer sem efeito white cast. Tá? Então, isso é bom por um lado, isso é ruim por outro lado, mas enfim, você muda ali, você faz uma calibração, você usa menos filtro físico e usa mais filtro químico para você chegar nessa questão da tecnologia, né? Agora, a questão do esfarelar, isso depende muito do tipo de pele. O que é esse esfarelamento do protetor? Você sabe que tem muitas pessoas que têm pele oleosa. Sim. Então, o que nós da indústria fazemos? Colocamos sílica, entendeu? Para tirar a oleosidade. Aí, se a pele da pessoa é aquela pele que transpira um pouquinho mais, aquela pele que é um pouco mais hidratadinha, tem um pouco mais de suor, a sílica ela vai absorver a água da transpiração. E aí ela fica... E aí você passa o dedo assim, ele esfarela. Entendeu? É essa característica. E quase não temos pele mista no Brasil para ajudar, né? Aqui a maior parte das peles é oleosa, mas tem muitas pessoas que têm a pele mais úmida por causa de transpiração. Então, quem que está esfarelando? Não é o filtro, é a sílica que é colocada lá para você poder tirar aquela textura de oleosidade excessiva. Até porque, se ele é excessivamente oleoso, você não quer usar ele, né? Outra coisa que sempre me perguntam, pós-procedimento. Qualquer filtro que eu posso colocar? Olha, depende, né? Depende do procedimento que foi feito. Vamos fazer assim, 2 momentos para te ajudar. Um com lesão ativa, um microagulhamento. Tá, e um com ablativo sem lesão ativa, né? Fez uma luz intensa pulsada. Então, é assim, ó. A gente sabe que os filtros solares, os protetores solares, eles são feitos com dezenas de ingredientes, certo? Então, ali você precisa de 20, 25, às vezes 30 ingredientes para você poder fazer um FPS 50, Sim. 60. Então, é um negócio assim. Então, o ideal é que você, após um procedimento mais ablativo, igual, por exemplo, um microagulhamento, ele abre furinhos, o ideal perfeito seria que você usasse um protetor mineral. Tá bom? Tem algumas novidades legais que estão chegando da Itália. E quando chegar, você vai ser eu prometo que você vai ser o primeiro a receber. Porque você vai falar assim, não acredito que os italianos conseguiram fazer isso. Então você já está mais que convocado para trazer a novidade aqui, contar assim que ela chegar. Cara, é um negócio fantástico. Porque para um pós-procedimento a gente fica nessa sinuca de bico, né? Fica nessa sinuca, mas é melhor você ir para o mineral. Agora, existem filtros solares químicos. Porque o que a gente não pode, Rafael? Fala assim, ó, químico é ruim, físico é bom. Não é bem assim. Depende do químico, depende do físico. Sim. Certo? Então, você tem que... É muito assim, é muito do critério do profissional da empresa que está fazendo aquilo lá. Existem filtros solares químicos que são mais seguros do que alguns filtros solares físicos, que são alguns químicos orgânicos de molécula maior que não penetram na pele e alguns até penetram, mas eles não ligam-se a receptores hormonais. Eu tenho hoje em dia filtro solar químico, que a gente comentou anteriormente, que ele tem essa quantidade. Isso eu acho tão legal bater na tecla, porque o mercado está ainda assim, com essa informação que eu falo, é mais um mito. Pós-procedimento, ou é filtro solar físico ou não utilizar. Eu falo, não, peraí. Entre não utilizar e utilizar alguma coisa, pelo menos um controle radicular tem que ter aí, não vai ficar... Não quer usar nada? Tá, vamos comprar uma burca, vamos pegar aquele chapelão para cobrir, que tem hoje já, inclusive, fotoproteção em roupa, tá, pessoal? Que dá para vocês pegarem. Só que não tá certo, então, bater nessa tecla. Usa o físico, porque você pode ter justamente esses físicos que são irritativos. Sim. E a pessoa não tem nem ideia que vou usar o orgânico, que pode ser tão sensibilizante, inclusive alergênico para algumas peles que estão sensibilizadas. Se você pega pele sensível, rosácea e por aí vai, né? Você sabe que tem protetor solar físico que as pessoas acham que é super bom e, na verdade, eles liberam mais radicais livres do que alguns filtros solares químicos. Então, é assim, eu até acho legal, Rafael, que hoje em dia muita gente queira ser doutora, queira ser entendida em proteção solar, em dermocosmética. Eu acho até legal. É legal porque tudo isso gera debate, gera diálogo, igual essa oportunidade que a gente está tendo de conversar aqui é muito por causa disso, né?
mas temos também que fazer certas reservas. Igual, Sim. hoje em dia todo mundo se acha médico, né? Fica lendo informação sobre saúde na internet. O doutor Google tá aí para isso. Doutor Google. O paciente já chega, às vezes, querendo te dizer o que você vai prescrever, o que você vai conduzir de tratamento, e você fala, pera lá, filhão, essa é minha parte. Exatamente. Né? E tem ainda aquelas pessoas que, para fazer sucesso, elas vão nas redes sociais e vão falar umas coisas assim muito absurdas, como por exemplo, bom, não quero dar exemplo porque são pessoas muito famosas. Mas eu dou para Mas pra por te exemplo, facilitar. fala. Saiu agora, acho que foi essa semana que tá bombando aí, da questão do estou tomando sol e meu melasma sumiu, né? Parei de utilizar tudo e foi o que resolveu meu problema. Bom, então, se fosse assim, essa pessoa nem teria tido problema, né? Porque ganhou o Nobel, né? Da paz e da estética junto, porque convenhamos. Exatamente. Então, é esse tipo de coisa. Aí esse tipo de informação, e teve uma época também que estavam falando, a mesma coisa, para não usar filtro, etc e tal. Esse tipo de informação causa uma confusão na cabeça das pessoas, e nós, seres humanos, temos a tendência de acreditar naquilo que nós queremos acreditar. Sim. E aí aquela pessoa que já não gosta mesmo, já não quer, acha algum motivo. Não, mas eu vi um vídeo para não aplicar, então não vou aplicar e morre de câncer de pele. E a gente vai entrando nos pontos que são conflituosos. Porque assim, uma coisa é você trabalhar com a ciência, a verdade, e não só com agradar a todos. Eu lembro muito claramente que você foi um dos primeiros a bater na questão. Não é só FPS, pessoal. Vamos fazer PPD também. Não é só espectro ultravioleta. Vamos trabalhar também com luz azul, com luz como um todo, com esse espectro ampliado, porque tem tudo aqui. E você foi muito criticado quando chegou essa história de falar da luz azul, porque existem tratamentos com luz azul, só que eles não entenderam justamente que não é o tratar, é o excedente. Essa migração, e hoje a gente vai até para espectro infravermelho, tem filtros que têm um amplo poder de proteção. Como que foi essa vertente e sair na frente, inclusive, dessa tendência de uma proteção ampliada? Entendendo a luz, né, inclusive. Porque assim, estudando lá na Itália, a gente viu que o mercado italiano, o mercado europeu, porque a Itália faz parte da União Europeia, então ali é tudo uma coisa só. Então o pessoal já estava falando em proteção UVA. Então a Europa foi um dos primeiros países a regulamentar o UVA e regulamentou de uma maneira tão boa que até hoje está em vigor. E a Anvisa copiou. Mas a Anvisa só foi copiar em 2014. Ou seja, o UVA tem que ser 1/3 do FPS, e não quer dizer que esse 1/3 é menos, porque em termos de medida, de dose eritematosa, ou dose para fazer uma pigmentação persistente, elas são equivalentes. 1/3 de UVA equivale à mesma quantidade do UVB, tá? É uma conta logarítmica complexa. Então, a Europa já falava isso, tem que ser 1/3. Aí o Brasil falava, não precisa. Basta você ter alguma proteção UVA. Então, até 2014, as empresas brasileiras vendiam protetores solares que só protegiam no UVB. Porque o UVB você vê, é o que faz eritema, é o que queima, é o que te deixa vermelho. O UVA é traiçoeiro. O UVA, ele não queima, ele não deixa da vermelhidão, ele não arde. Você só vai queimada tardia. Isso, cara. E o UVA, você só vai entender quando você tiver o câncer ou quando você tiver o melasma. É lá que você vai entender que você foi vítima desse vilão chamado UVA. Então, qual foi o nosso trabalho no Brasil? Nosso trabalho no Brasil foi ajudar a divulgar isso para que a Anvisa visse que estava deficiente essa parte de proteção e pudesse. Então, até que 2014 entrou a lei que o filtro brasileiro tinha que ter 1/3 de UVA também. E com a luz azul a mesma coisa, né? A gente começou a falar da luz azul, luz azul, luz azul. Agora, você é dentista agora? Aí os dentistas, não só os dentistas, mas eu faço lá na minha clínica de estética, eu faço a luz azul, o dentista, mas eu uso a luz azul para o negócio da resina, tudo bonitinho lá. Ótimo! O que a gente tem que entender é o seguinte, é a mesma história do churrasco. Se no domingo, um domingo por mês, você comer um churrasco, você não vai morrer de câncer. Agora, se você comer churrasco toda semana, muito provavelmente você vai ter câncer. E aquela carne ainda bem passada para ajudar, com a casquinha crocante. Então, assim, quando na estética você usa a luz azul, você está usando ela de uma maneira aguda, de uma maneira intensa. Aí você vai lá,
Opa, mexi aqui, ó. Você vai lá, você libera o seu paciente, acabou. Essa é benéfica, porque você dá aquele estímulo parecido com o estímulo do peeling. O peeling vai, faz um processo inflamatório, você regenera tudo, show de bola. Agora, o problema não é isso. O problema não é a luz azul da estética ou do dentista, que são boas. O problema é essa luz azul também traiçoeira, que está presente em toda fonte de luz, seja a iluminação, seja a televisão, seja o sol. E aí, todo dia, um pouquinho, é igual aquela pessoa que come todo dia um docinho. O que ela vai ter? Um belo de um diabetes. Pois é. Vai glicando aos poucos, Exatamente. né? E chega lá na frente. E o pior de tudo, fala, não sei o que aconteceu. De não sei repente por eu quê, tive né? isso, não sei por quê. Exatamente. A mancha, ela então tem um histórico, certo? Ela não veio assim. Muito né? histórico. E chamar de mancha, inclusive, a gente pode já abrir tudo como mancha, é tudo que é melasma. O pessoal está sabendo diferenciar o que é uma coisa, até para escolher produto? Segundo a Anvisa, mancha hematoma é mancha. Segundo a Anvisa, tatuagem é mancha. Por essa razão, a Anvisa não deixa a gente escrever a palavra mancha no rótulo dos produtos, porque ela fala assim, mas que mancha? Que é uma olheira, é um hematoma, é uma vermelhidão, é uma tatuagem que você fez? Então, você tem que escrever clareia a pele. Tá bom? Você usa clareia a pele. Agora, tecnicamente falando aqui, para as pessoas entenderem, as manchas, como a gente entende, os profissionais que estão nos seguindo sabem que, eu não estou falando de hematoma aqui, são melanoses. Melanose é uma doença do melanócito, da melanina, o que a gente chama de melanose. E aí varia, né? Você tem uma hiperpigmentação pós-inflamatória, que é depois de uma inflamação. Você tem os lentigos, que são comuns, aparece na mão aquelas pintinhas pequenininhas, que são a incidência solar prolongada, ela lesiona o DNA do melanócito e você tem uma hiperproliferação de melanócito naquele local. É localizado, por isso é tão difícil de tratar. Você tem ali um condensado de células e tem o melasma, que é uma epidemia aqui no Brasil. O que é o melasma? O melasma, eu até dei uma aula no congresso sobre isso. O melasma é o seguinte, você vai lesionando o DNA do melanócito. Então, você vai lesionando, esse melanócito ele vai aumentando de tamanho, e ele vai aumentando também o tamanho dos dendritos dele. Até que, olha que bacana, o melanócito normal, ele é como se fosse essa mão com os dendritos voltados para a epiderme. Ok, tudo bem. Ótimo, porque depois essa mancha que você formou, ela vai descamar. Vai-se embora. Agora, quando você tem anos e anos de exposição à luz, e principalmente o UVA, que é a radiação traiçoeira, o melanócito ele faz assim, ó. Então ele vai injetar melanina na parte de cima e vai injetar melanina na derme. Comecei a tatuar, comecei a fazer tatuagem, comecei a tatuar a pele. Por isso que o tratamento é super difícil. E a derme é uma gelatina. Então, se eu estou colocando um pigmento numa gelatina, ele expande e não descama. A derme não tem descamação. Agora, a exposição aguda faz o melanócito sofrer o que a gente chama de extrusão. Ele vira completamente, na verdade esses dendritos diminuem, os de baixo aumentam, na verdade, e ele passa a migrar para a derme. Você encontra melanócito na derme de pessoas muito expostas à luz. Melanócito na derme. Então aí a sua tatuagem é mais durável e é mais profunda. Mais louco que deve ter na pele dessa pessoa. Tudo isso é estudo científico, tá? E é o que eu chamo de melasma grau 3 ou melasma grau 4, depende do tema. Então, quando eu classifiquei o melasma... No Ceará é da molesta. Da molesta? É, esse grau 3 aí... Não conhecia esse lá pra termo. Minas é a melanose do trem forte. Do trem forte, da molesta. Então, a gente vai pegando esses nomenclaturas e vai trazendo, porque eu acho que é tão importante a gente conseguir isso. E às vezes, se você tá aí do outro lado, assustado, falando, gente, eu não pensei que existia tanta coisa sobre fotoproteção. Na verdade, eu não sei nem se eu tenho aqui na clínica tudo que é necessário para isso, não sei se eu tenho em casa. Por isso que a gente está aqui organizando e vai querer te ajudar. A ideia do Descomplicast e do Descomplique como todo é trazer isso. Então, já pensou uma sessão gratuita para entender um pouquinho suas necessidades? E se você realmente está amparado em relação à tecnologia, conhecimento, vai subir um QR Code aí, pessoal, para você se inscrever, ganhar essa avaliação de orientação 100% gratuita, para que a gente consiga trazer essa ideia tanto da fotoproteção, dos outros recursos, porque precisa muito dessa informação no mercado. O pessoal precisa entender o que é a mancha, né, Pro?
tirar esses mitos. E outro dia eu ouvi um que eu falei, tá, meu pai do céu, porque a mulher é mais tendenciosa, mas não quer dizer que o homem não possa ter mancha, certo? Como que fica essa questão de tendência? Então, fica da seguinte maneira, ó. O hormônio progesterona, ele diminui em 10 vezes a produção de melanina. O hormônio estrogênio, ele aumenta em 40 vezes a produção de melanina. Nossa, mãe do céu. E o hormônio estrogênio, ele ainda estimula a dendriticidade do melanócito, ok? Então, assim, o homem, ele não sofre muito com isso até ele entrar nos seus 45, 50 anos, que é quando, por uma questão de aumento na expressão de enzimas aromatases, uma boa parte da testosterona do homem começa a virar estrógeno, o corpo do homem começa a ficar mais redondo, disfunção erétil, aquela coisa nada toda, né? Infelizmente que existe. Mas para isso tem... como é que é aquela urtiga dioica que combate isso? Que os atletas, inclusive, tomam muito para aumentar a testosterona. Então, o que acontece? A mulher e o homem, os dois estão sujeitos a toda essa coisa que o sol causa. Mas a mulher, ela tem um estímulo a mais. Então, assim, não é o estrógeno que causa o melasma. Para de falar isso. Não é a gravidez que causa melasma. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você já viu alguma mulher que mora na Itália ter melasma? Mas ela tem estrógeno. Ela tem gravidez. Ela usa anticoncepcional, ela trabalha na frente do computador. Mas por que você não tem melasma lá? Você não tem melasma porque você não teve aquele dano no DNA. Então, e nem o dano, inclusive, fotoacumulativo, né? Sim, exatamente, o dano fotoacumulativo no DNA. Então, não é o hormônio que vai fazer o melasma. O hormônio, ele é um fator de agravação, é um fator agravante. Mas o fator causal é só. Você lesionou seu DNA. A partir do momento que o seu melanócito está gigante, está jogando melanina para baixo, produzindo mais melanina, aí só você olhar assim para uma pílula anticoncepcional já aumentou a mancha. Só de pensar, né? Num estresse que o aumento do cortisol também aumenta a mancha, pessoal. Com certeza, porque também causa esse desbalanço hormonal. Mas há esperança, não é? Existe formas de tratar, de melhorar, de conseguir um clareamento sustentável? Sim. Eu particularmente, Rafael, quando eu comecei a fazer as lives durante a pandemia, que foi aquele período louco, e a gente fazia live, era uma delícia, porque dava 100, 200 pessoas, estava todo mundo em casa, eu comecei a perceber... Você sabe que eu sempre gostei do anti-idade, né? Eu gosto de fazer produto anti-idade, gosto de fazer hidratantes e protetores solares. Mas eu percebi que a grande carência da mulher brasileira era o melasma. Ninguém me perguntava de rugas nas lives. Ninguém queria... Todo mundo fala assim, mas e as minhas manchas? Aí foi que eu corri para o laboratório, eu já tinha alguns produtos prontos, onde a gente desenvolveu uma linha para tratamento do melasma, mas muito baseada em reparação de DNA. Então, por exemplo, a gente divulga alguns ingredientes, tal, mas a gente usa outros ingredientes que vão tentar fazer essa reparação do DNA. Posso mostrar uma foto? Claro! Olha essa foto aqui. E essa moça, ela fez live comigo. Olha isso, pessoal. Foram 11 meses de tratamento. Ela é enfermeira e ela é esteta também, né, produção? Ela é esteta também e ela falava assim, olha, minha maior tristeza como esteticista é eu não poder tratar da minha pele, não poder até tirar a frustração, porque exatamente. Eu tenho certeza que ela tinha medo que chegasse na frente dela e vim fazer um tratamento clareador. Exatamente. E olha, é isso aí, porque ela não estava dando o exemplo. Ela é um amor de pessoa, levei o caso dela para congresso, tem live que eu fiz com ela, está salva lá no nosso Instagram. Ela fez um tratamento de 11 meses. Isso já está fazendo o que? Mais ou menos 2 anos que ela nos mandou essa foto. Não voltou a melasma. Aqui ela usou 2 produtos, um sérum dia e noite, protetor ela usou dia e noite também. É um protetor específico que eu faço especial para melasma. A mancha não voltou, hoje ela está só no protetor solar. Como uma manutenção, né? Está só na manutenção. E hoje ela faz a manutenção só com o protetor que dura 12 horas, mas é o protetor clareador, onde a gente já pensa também em como manter o DNA reparado o tanto quanto possível, né? Certo. Porque a gente tem que pensar o seguinte, que às vezes, acontece uma coisa assim, a pessoa fala assim, mas o sérum clareador, eu usei 15 dias, não deu resultado. Mas o seu melasma demorou 15 anos para aparecer, já né? Já debutou com ele, minha senhora, dá um tempinho para funcionar, né? Exatamente. Até porque se ele estiver lá na derme, o tempo desse turnover não é só o tempo dos 28, nem dos 15 dias se fosse um peeling.
Essa moça, que eu também gosto de mostrar o caso dela, aqui foram 6 meses, também um melasma grau 3, mais de 5 anos de melasma, só que ela usou 3 produtos. Ela usou o nosso clareador, reparador de DNA, com o protetor solar e uma vitamina C pura que a gente faz, que turbinou o resultado. Foram 3 meses aqui, ó. Olha que caso bacana, né? Estamos falando de tópico apenas, né? Tópico. É bom reforçar nada, isso. Só tópico. Agora, imagina se juntar com os procedimentos que você faz. Ia ficar uma maravilha, né? Com Porque, certeza. assim, dermocosmético é bom? É bom. Procedimento é bom? É bom. Imagina quando você junta tudo, né? É o ideal. É o ideal, né? Tenho mais fotos, mas eu mostro depois. A gente tem que, então, começar a colocar na cabecinha disso que é periodicidade e que não é esperar a mancha aparecer, porque a pessoa jovem pode ter mancha também, não pode? Com certeza. A gente recebe casos lá de moças de 20 e poucos anos com mancha. Tem um modelo, o rapaz é modelo, até me esqueci o nome dele, mas eu já mostrei a foto dele. E o modelo, não sei o que, tem que estar bronzeado, né? Ele tem com uns 28 anos de idade, bronzeado. Aí o chefe dele, da agência de modelo, falou, ó, você está despedido, porque você está com melasma, está com uma mancha. Aí ele ouviu falar da gente, veio nos procurar, a gente tirou a mancha dele, foram 3 meses de tratamento árduo, mas a gente tirou a mancha dele, o rapaz ficou super feliz. Então a gente pode afirmar que dá para tratar esse melasma, inclusive topicamente. Dá. Essa história de que melasma não tem cura, você tem que só gerenciar, controlar. Olha, eu vi com os meus olhos que não é verdade. Eu posso contar um negócio chato? Com certeza. É chato, é desagradável, eu não aprovo, amor de Deus que está no céu, mas é importante a gente saber. É o caso de uma moça, e essa moça ela tinha melasma já há muitos anos, mas era um melasma assim, eu chamo de grau 4, bem... E aí, o Rafael, o marido maltratava ela, o marido agredia ela, e ela falava, eu vou embora. E o marido falava, não, você pode ir, porque com essa pele sua você não vai arrumar namorado nunca, né? Você não vai arrumar outro homem. E ela conheceu a gente tratou o melasma dela, a gente fez um tratamento intensivo, em poucos meses ela estava linda. O que ela fez? Cabeleireiro, se arrumou, se maquiou, colocou o marido no olho da rua, entrou no Tinder e arrumou, ela tem uns 48 anos de idade, arrumou um rapaz de 21 anos de idade e está feliz da vida. Com certeza. Esse é o nosso trabalho. Literalmente ela é uma mulher iluminada. Com certeza, iluminada. Sorrisão de orelha a orelha. Exatamente. A luz tem grande parte de culpa nisso, então não é só o solar, como você disse, a gente tem essas outras incidências. A gente precisa então de proteção complementar. Precisa. Como que a gente poderia pegar essas proteções? Até porque não vai nem dar tempo da gente aprofundar, porque é uma aula que seria só para isso. Só para isso. Existe uma questão de microbiota, de ajuste de relevo cutâneo, um monte de coisa que a gente precisa para manter a integridade do tecido. E isso já favorece o nosso processo de clareamento, certo? Sim. O que a gente poderia colocar para essas potencializações, para tentar acelerar esses processos todos, fazer aqueles antes e depois reais, marcantes, que mudam histórias? Você está falando do fotobiótico. Um deles é uma ótima opção. Então, o que acontece? É que a nossa microbiota, assim como a microbiota intestinal é super importante, até para você não ter Alzheimer. Sim. Ninguém sabe disso. Mas o meu intestino vai influenciar no Alzheimer? Vai. Influencia em tudo. Assim, a microbiota da pele também é importante, tá? Esses micro-organismos que vivem na nossa pele, eles liberam substâncias, liberam peptídeos, que podem ser antioxidantes ou podem ser inflamatórios. Quando você se expõe ao sol sem proteção ou com protetor de má qualidade, a sua microbiota ela é afetada. E aí ela deixa de produzir aquelas substâncias antioxidantes tão importantes e passa a produzir até substâncias mais inflamatórias. Igual aqueles pedacinhos de parede celular de bactéria, né, que às vezes vai soltando no intestino e faz mais inflamação do que qualquer outra coisa, né? Então, nós desenvolvemos através de células-tronco vegetais, e a gente pega a célula-tronco ela é muito rica em ingredientes, né? Então, a gente pega do citoplasma dela, a gente pega peptídeos citoplasmáticos, e a gente aplica na pele esses peptídeos citoplasmáticos, e eles são muito mais ativos na presença de luz.
eles modulam a microbiota e fazem a microbiota liberar mais substâncias antioxidantes quanto mais luz tiver. É um negócio difícil de compreender, né? Foi assim que a gente lançou o Fotobiótica. Que é esse aqui, ó, pessoal. Esse aí. Ele é um sérum fotoativo. Quanto mais luz tiver no ambiente, pode ser luz artificial, pode ser luz solar, mais ele vai atuar a favor da sua microbiota, mais ele vai proteger, mais ele vai clarear, mais ele vai rejuvenescer. Mas eu sei que não é a única opção, porque eu vi que você trouxe umas coisas aqui extras até pra gente entender, se potencializar, né? Assim, ó, tem o meu querido do meu coração aqui, que é o Clarivista X. Clarivista X até foi o produto que essa moça usou. Ó, Clarivista X, ela usou Clarivista X. Foram só 3 meses, né? Isso. Não, aqui foram 6 meses. 6 meses. Depois eu vou mostrar pra você um caso de 2 meses. Ó, isso aqui foi Clarivista X, mais o Biosoliox, mais a vitamina C, os 3 de manhã e os 3 à noite. Essa aqui foi só o Clarivista X, mais o protetor Biosoliox, os 2 de manhã e os 2 à noite. Isso é outra coisa que eu faço nos meus tratamentos. Enquanto as pessoas ficam, só usa de dia, só usa à noite, eu já faço produtos que você pode usar de dia e de noite, porque eu comparo o melasma a um ladrão muito espertalhão que você não pode baixar as guardas lá na sua casa porque ele entra. Então você tem que tratar de dia e de noite. Esse aqui, Clarivista X, é o meu queridinho. É o que a gente vê que dá mais resultado. Para pessoas que têm um melasma mais grave, mais aprofundado, eu gosto desse aqui, o Clarivis High Potency. A gente conseguiu combinar aqui a maior concentração possível de ácidos clareadores. São mais de 14% de ácidos clareadores. Então já é para um melasma grau 4, porque o ácido ele tem essa vantagem de poder penetrar mais profundamente, né? Mas algumas ele abre pedras... o caminho sozinho, né? Ele meio que mergulha. É um microelemento químico, né? É isso aí. Então, esses dois aqui são os meus queridinhos. Eu sempre recomendo de manhã e à noite com um protetor que já seja protetor clareador. Por isso que o meu tratamento funciona. A verdade é essa, tá? E funciona. Tem outro caso aqui. Essa moça, melasma de 15 anos... trabalha em cozinha, trabalhava, não sei se trabalha ainda, porque eu fiz o tratamento dela na época da pandemia, ela continua sem mancha. Essa última foto não é oficial, nós pegamos do Facebook dela, mas aqui, ó, foram 2 meses depois de começar esse tratamento. Olha a diferença que já deu. O periorbicular dela é outro. Não é? E ainda rejuvenesce, né? Você sabe que eu fiz uma live com uma médica amiga minha, a doutora Luciane, e ela falou, gente, ela fez todo o diagnóstico de como ela já estava mais jovem aqui. Sim. Após 2 meses. Agora aqui, ela usou uma vitamina C específica, que é uma vitamina C triplamente micronizada, que não sofre processo de oxidação. Ela continua trabalhando na cozinha, tá? Às vezes, ela chama a gente lá no Instagram para mandar beijinhos, tal. A mancha dela não voltou. E hoje ela está só com o protetor clareador. E que mais nós temos aí de impactante? Eu tenho coisas bacanas aqui, ó. Olha, são muitas fotos. Eu já tenho mais de 50 casos, né? Eu tenho o caso da Sandra. Essa moça é de Minas Gerais. Olha ela antes, 2 meses depois e 5 meses depois. Ela já usou esse clareador que tem o ácido, que é o Clarivis High Potency. O rejuvenescimento está muito interessante. Se você pega até a subida que teve de terços. É isso aí. Ela parece que fez bioestimulador. Aí você entende mais que eu, porque é a sua especialidade, né, Rafael? Olha. E tem umas coisas muito legais também, ó. O caso dessa paciente é um caso super interessante, porque a médica falou para ela, você não pode ir para a praia porque você está com câncer de pele. Ó, dá até para você ver uma lesão aqui, ó, que é a lesão maligna dela. A médica proibiu, ela desobedeceu a médica e foi. Aí, o que ela fez? Ela estava usando um fator 60 de outra marca, usou no corpo todo. Mas ela estava usando um produto da Adatina, um protetor da Adatina no rosto. Ela pediu para a neta dela, falou assim, chama Fernanda a neta dela, o nome dela é Beth, essa aqui é a Beth Azoni. Vocês encontram ela, inclusive, no Facebook, Instagram. E ela virou amigona nossa. Ela aplicou o protetor da Adatina, só que em frente o câncer, em cima do câncer de pele dela. Quando chegou a noite e ela foi para a praia de manhã, ficou na praia do Jacaré, em Caraguatatuba, até finalzinho da tarde, à noite, a neta dela falou assim, eu tenho que tirar uma foto para você ver o que aconteceu com a sua pele. Quando tirou, ela não reaplicou nenhum dos dois. Aonde ela aplicou a Adatina, branquinho. Olha o eritema total. Aonde ela aplicou o protetor do concorrente, diga-se de passagem, ela não reaplicou nenhum dos dois. E essa foto aqui é bem legal.
Essa foto é do Enio. O Enio, inclusive, é pai do Tiago, que está ali. E o caso é o seguinte, você sabe como o homem é indisciplinado, né? Ah, sei. Então, o Enio, ele foi para a praia do Cabo Frio e ele falou assim para a esposa dele, não vou usar protetor porque eu vou ficar no guarda-sol, etc, etc. A mulher mais sábia pegou, aplicou protetor da Adatina, um fluido fator 90 no rosto e no ombro. E aí ele vestiu uma roupa UV. Nada contra a roupa UV, mas o que eu vou contar para você é um caso real que teve até testemunho. Ele usou a camiseta UV. No final do dia, chegou na praia às 8 da manhã, né, Tiago? E ficou até 5 da tarde. Foi isso? Até 5 da tarde. Quando chegou à noite, onde ele usou o protetor da Adatina, inclusive ombro também, porque no ombro teve as duas proteções, do protetor e da camiseta, pele branquinha. Onde ele estava só com a camiseta UV, eritema. Diga-se de passagem. E um senhor eritema, diga-se de passagem. Eritema. E ele é um cara, um rapaz meio loiro, assim, igual o filho dele que está aqui. Tá, Carinho, então, hein, gente? Carinho. Então, o protetor que a gente faz, o protetor com 12 horas, protegeu mais do que a própria roupa UV. Pro, eu só tenho que te agradecer por ter trazido tanto conteúdo, tanta informação, mostrar como a gente ainda está engatinhando. A gente não sabe, às vezes, nem passar fotoprotetor, não sabe nem escolher o cosmético que seria fundamental do dia a dia. Então, eu acho que a gente precisa resgatar isso, quebrar esses mitos de mercado, trazer informação de verdade, porque a gente também gosta de verdade aqui, para descomplicar realmente tudo isso. Então, se você gostou disso tudo, quer mais informações, achou que precisa ser descomplicado, esclarecido algo a mais, aonde que eles te encontram? Qual canal de contato? Onde eu encontro a Adatina? Onde eu encontro o Maurício? Olha, vai lá no nosso Instagram. O Instagram do Maurício Pupa é um Instagram bem educativo. São só vídeos onde eu falo sobre tratamento, eu mostro casos, são mais de 50 casos que eu mostro antes e depois, é super legal. Isso no meu Instagram. No Instagram da marca Adatina, é legal também seguir, porque ali sempre tem novidades, tem os lançamentos. Então, o meu Instagram é o Instagram do professor. O Instagram da Adatina é o Instagram da marca. E a gente também tem canal no YouTube. Eu faço live toda semana por volta do horário de almoço, que hoje em dia a gente tá um pouco cansativo fazer live à noite. Eu faço às vezes só, né? Mas a gente está sempre fazendo live. E no site da empresa, o site da Adatina também. Ali você pode... Posso falar sobre a possibilidade de revenda? Claro! Olha, o Rafael, muitos profissionais da área de estética, que é o seu público, né? Eles já revendem os produtos da Adatina porque eles têm melhor resultados quando eles associam os procedimentos com bons dermocosméticos. Então, existe ainda essa possibilidade de os profissionais fazerem a revenda e assim o seu paciente já sai de lá com o produto certo. Mas aí, para o uso final no paciente, ele tem que estar atrelado ao profissional ou esse cliente ele consegue também fazer a aquisição do produto? Não, qualquer pessoa pode comprar. Mas, por exemplo, se eu vou lá no seu consultório, eu vou fazer um microagulhamento, alguma coisa, eu vou ter um resultado muito melhor desse microagulhamento. Sim, com certeza. Se eu fizer o pós com produto bom, com protetor bom. Porque daí você, além de tratado, você está com orientação profissional. E se você entra para olhar a linha é grande, pessoal. Às vezes você olha, você quer usar tudo e não sabe exatamente qual é o mais indicado para você. Então, com o auxílio do profissional, você pelo menos vai ser direcionado ao melhor produto para o seu tipo de tratamento, para o seu tipo de pele, para o tipo de interação que você tem dentro da clínica, para que você tenha um melhor resultado clínico no menor tempo possível. Eu uso a Adatina. Que bom. Adoro os produtos da Adatina, me acompanha em casa, me acompanha na clínica e eu só tenho a lhe agradecer por ter trazido tudo isso pra gente, viu? Você pode ter certeza que são muito bem feitos, com altas concentrações de ingredientes ativos. Você sabe da nossa seriedade, né? Assim como eu sei da sua. E acho que isso, é claro, você é o mestre da estética, né? Mas isso aí tá ajudando você a ter essa pele bonita desse jeito, né? Produtos agora eu sei que eu tenho, viu? Muito obrigado por essa participação toda especial, viu? Foi realmente marcante. Obrigado mesmo. Rafael, eu que agradeço. Mais uma vez, eu me sinto muito honrado de estar aqui na sua presença. Obrigado pelo convite. Galera, o nosso Descomplicast de hoje vai ficando por aqui, com muito conteúdo. Foi uma delícia dividir tudo isso com esse cara que eu admiro muito. Me ensinou muito, me inspirou muito e eu sei que há muitos aí do outro lado também. Então, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal, se inscreva,
Quer saber mais? Manda mensagem. O Descomplicast, ele foi feito para você. Então vamos interagir para conseguir o melhor resultado, o maior esclarecimento e descomplicar todo esse nosso mercado. Até o nosso próximo encontro.